Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje vamos de unboxing desse lindo que eu namoro já tem um tempo, Spiral Tarot. É um deck da US Games. Vamos lá conhecer esse lindo. Esse deck é um deck que promete uma abordagem bem hermética e cabalística, misturando aqui simbologias não somente da cabala, mas também da astrologia. Aqui a gente já vê a árvore da vida, né, a cabala. A imagem de capa a gente já sabe que é a temperança. E aqui no verso, a carta da força. Sensacional, sensacional. Gente, só pela caixinha eu já sei que é um deck menor que o padrão. Eu vou pegar um aqui para fazer um comparativo. Ó, só pela caixinha eu já sei que ele é um deck menor, tá vendo? O que eu achei bem interessante. É um tamanho inusitado da US Games. Eu acho que a maioria dos decks que tenho são da US Games. E é diferentão esse tamanho aqui. Vem com uma fitinha fácil de abrir, sensacional. Aqui vem um livreto. Cartas extras. Cartas extras no sentido daquelas cartas que sempre vem a mais, né? Apresentando o próprio deck, falando um pouco da premissa da empresa e tal. Eu uso essas cartinhas extras como divisor de página, sabe? Às vezes, não sempre. Esse é um deck feito por Kay Tananana. Não vou me atrever a falar esse trem aqui. E vamos lá para o livreto. O S Games tem a característica de fazer livretos sempre em inglês, né? Aqui a gente já percebe que tem opções de tiragem, a própria cruz celta. Aqui está falando dos arcanos menores, palavras sucintas, né? Pequenos textos. Mas disseram que esse livrinho aqui, ele é bem, apesar de muito sucinto, que ele é um livreto bacana. Não é só uma encheção de linguiça. Vamos ver, né? Aqui na carta da lua já está falando que está representando a deusa Deméter. Então, teremos deuses aqui sendo representados, né? Esse deck, gente, eu sei que ele não é um deck novo, até porque eu namoro esse deck já tem para mais de ano. E eu fiquei esse tempo todo esperando ele baixar, pelo contrário, só aumentou. Aí, enfim, pagamos caro mesmo, né? Mas é um deck que foi publicado, pelo menos essa edição aqui, em 1997. Então, vamos lá. Aqui, como vocês já viram, deixa eu só mudar a minha iluminação aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Esse é o verso, a espiral. Eu vou fazer um comparativo, não somente com uma carta de tamanho mediano. Esse daqui é o deck da Cat Black, o Golden Tarot. Esse da Cat Black, ele é pouca coisa mais alto que um deck tamanho mediano, bem pouca coisa. Aqui a gente já vê uma diferença bem grande. Vou fazer um comparativo com Art Nouveau, que tem a mesma altura que decks medianos, né, de tamanho meio que padronizado. Ó, perceba a diferença de um para outro. E agora vou comparar com a versão em lata, que a US Games mesmo publica, que é uma versão bem pequenininha, né, parecida com o tamanho de Lenormand, e perceba que é um tamanho que não se enquadra em nenhum. É um tamanho bem diferente. Bem diferente. São cartas menores, mas não muito menores. Ó. Qualidade. Qualidade US Games, né, galera? Qualidade US Games. A gente percebe que é um papel
que dá uma sensação de ser uma mistura de plástico. Já me perguntaram se é o mesmo material que cartas de baralho comum. Não, não é. As cartas de baralho comum, elas são plástico, plástico mesmo, né? Tem um nome específico para aquele material. Mas é plástico, aqui não. Aqui tem, é como se fosse um papel. É um papel que eu descobri que ele é importado, não tem esse papel aqui no Brasil. A grande fabricação em demanda desse papel é na China, por isso que a maior parte dos decks que a gente adquire, eles vêm escrito Made in China. Esse daqui, olha que exótico, Made in Itália. Esse daqui foi feito na Itália. Mas muitos são os que são, a gente vai ler no rótulo, né? A fabricação tá na China. Deixa eu ver se... Não, esse daqui é uma edição em estúdio, então não vai ter esse Made in China. Enfim, é a única caixinha que tá aqui perto. Vamos lá conhecer esse lindo. Bom, qualidade... Olha que delícia, gente. Quem é cartomante vai entender. Isso daqui é tão prazeroso para um cartomante, gente. Provavelmente vou pintar as bordas desse lindo. Vamos lá conhecer esse bonitão. Aqui a gente já vê na carta do louco o Aleph, né? O sopro divino. Sensacional, aqui ele está sendo iluminado, guiado por algo muito maior em busca do seu próprio santo graal. Que magnífico! Por que eu demorei tanto para ter esse deck? Gente, o mago manifestando a lei de correspondência, o que está acima é como o que está abaixo. Aqui, uma reverência a Hermes Trismegistus, né? As asas simbolizando Hermes. Aqui a cabala, a árvore da vida. A sacerdotisa, muito explicitamente segurando o Torá em seu colo. Aqui não precisa nem fazer força para entender. A cabala também sendo representada aqui atrás, né? Então ela não está disfarçada nas romãs, né? Desse tecido que está atrás dela. E ela fazendo uma magia que sai de suas mãos, né? Manifestando uma magia que sai das suas mãos e que se conecta com o fogo. Aqui nós temos uma reverência à deusa Hecate, né? Representada aqui pelo lobo, pelos cachorros. Interessante as facetas aqui. Gente do céu, que deck lindo. Já vai ficar na mesa. Aqui nós temos a Imperatriz, magnífica, magnânima. E aqui na mão dela tem um espiral, mas me dá a sensação de como se fosse a teia do destino. E novamente a representatividade, não só da cabala, letra hebraica, simbologia do elemento, a questão zodiacal, né, linkando a astrologia. Aqui o imperador, e aqui começa, gente, por que eu demorei tanto para comprar esse deck? Eu tenho uma certa implicância com tabuleiro de xadrez, sabe esse xadrezinho aqui, preto e branco? Eu tenho uma certa cisma, não acho bonito. Em algumas cartas isso se repete, né? Esse padrão de xadrez se repete. Tem um total sentido simbólico, diz muito a respeito da simbologia, polaridades, polaridade de gênero, fala muito a respeito. É eu que por uma questão de gosto particular, estética, né? E por conta disso eu fiquei muito tempo, quando ele tava num preço bom que eu ia pegar, eu falei, esse ano eu acho que eu não vou gostar muito por causa desse xadrez, não. Não, deixa quieto, um outro dia. E assim foi, seguiu mais de ano dessa maneira. Imperador, o Hierofante, magnífico, essa questão aqui do arco-íris, né? E ele mostrando, apontando uma chave em sua mão, novamente a cabala aqui, muito bem descrita, muito bem desenhada. Aqui me dá a sensação dele estar manifestando todo o conhecimento do universo, trazendo a chave da abertura disso no plano terreno. Os enamorados. Muito bonita essa carta, e aqui temos uma pequena simbologia, né? Na mulher, a lua, no homem, o sol. Ambos coroados, isso tem uma importância muito grande na simbologia. O carro.
Relevem o barulhinho de fundo, minha Sossô tá fazendo lição. A força. E aqui, seguindo a metodologia Rider-Waite, né, mantendo a carta da força como arcano de número 8. E aqui ela não tem um rosto doce, né, ela tem um semblante um pouco mais sério, um pouco mais, severo não é a palavra, mas é para esse caminho. O eremita sendo uma mulher, ou não? Tem uma dualidade aqui. Pode sim ser uma mulher, é como se fosse um ser andrógeno, né? Depende do jeito que olha. Interessante. A roda da fortuna com as tecelãs do destino, os emaranhados da vida, aqui o próprio universo, né? A nossa Via Láctea. Interessantíssimo. A Via Láctea não, né? Aqui tá falando do sistema solar. Mas se observar, não falei besteira não. Aqui em volta, sim, a gente pode estar falando da nossa Via Láctea, aqui o sistema solar e aqui toda a influência zodiacal em cima do nosso sistema. Gostei. Aqui a magia alquímica, com a representatividade dos 4 elementos. A carta da justiça. O coração, a pena. Aqui, esse adereço me lembra muito um olho. O dependurado ou enforcado. Esse deck já vai ficar na minha mesa agora. Não é hoje, agora. A carta da morte, belíssima também. Aqui a morte está sendo representada pelo barqueiro, né? Aquele que faz a passagem entre mundos. E assim, muito sutilmente, as árvores da vida, né, as cabalas que estão aparecendo aqui, está mostrando qual arcano ela se refere, porque tem uma pequena sutileza no desenho, que precisa ter olhos bem atentos para entender. Interessante aqui o movimento impossível da temperança. A carta do diabo, que carta forte. Não vou falar que é uma carta bonita, que eu não gosto dessa figura endemonizada, né, pela Igreja Católica. Mas passa exatamente a mensagem. Aqui as pessoas que estão acorrentadas porque querem, que se olharem no espelho vão enfrentar os próprios demônios internos, né, as próprias sombras, e aqui se tornando então, por opção, manipuláveis pelo meio, pelo próprio medo. Interessantíssimo. Esta persona aqui, quando controla seus próprios medos, controla todo o restante ao seu redor. Magnífico, gente. A carta da torre. A carta da estrela. E aqui, inusitadamente, uma cegonha. Interessante. A lua, belíssima. A deusa Triluna tem uma... Aqui falando muito brevemente, muito rasamente de mitologia, muitas pessoas confundem a deusa Hécate com a deusa tripla, a deusa tríplice, né? E aqui tem a representatividade da deusa Hécate com o cachorro, mas ao mesmo tempo também está reverenciando a deusa, e aqui na simbologia, né? Tanto a tocha quanto o cachorro, remetendo a deusa Hécate, mas também falando da deusa tripla, que são as 3 principais faces da mulher, a jovem, a mãe e a anciã. A anciã que aponta o caminho, a mãe que fecunda a vida, a jovem que tudo descobre. Sensacional, sensacional. Já posso falar para vocês que esse deck está entre os meus tops. O sol. Várias esferas, né, permeando o sol aqui. O julgamento. Literalmente o despertar. A carta do mundo.
E aqui o despertar da Kundalini, talvez tenha serpentes aqui, né? Interessantíssimo esse deck. E agora vamos para o naipe de espadas, começando pela corte. Rei de espadas. Rainha, e aqui é muito gritante o elemento em si, o elemento ar. Cavaleiro, o completo descontrole no semblante, não somente desta persona, mas também do próprio cavalo. Príncipe ou pajem de espadas. 10 de espadas. Sensacional essa carta, adorei. Ele olhando para a iluminação. 9 de espadas. O sofrimento, a preocupação. E aqui, perceba que é uma preocupação infantil. Me dá a sensação de ser uma criança. 8 de espadas. 7. Interessantíssimo, aqui é gritante que ele olha para o passado, porque ele não está olhando para as espadas, ele está olhando para as personas que ficaram para trás. 6. Interessantíssimo que aqui essa presença angelical está guiando para onde esta persona precisa ir. 5. Me lembra o Titanic essa carta, gente. Alguém tem que morrer para o outro viver. 4. O descanso necessário. 3. Saindo completamente daquele contexto do coração, né, enfincado, mas mostrando o sentimento aqui do coração partido. 2. Sensacional que essa mulher está se equilibrando em uma corda. Abaixo dela, muitas emoções, águas turbulentas, e ela, de alguma maneira, se equilibrando no meio disso. Magnífico. As. E aqui nós temos o elemental, temos olhos aqui, né? Interessantíssimo. Vamos agora para o naipe de paus, começando pelo rei. Rainha, magnífico, amei, 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 amei. Cavaleiro. Pajem, que bonitinho, ele aprendendo com um elemental. Dez de paus. 9. Interessante aqui, bem interessante. Primeira sensação que eu tenho é que é um magista tentando se equilibrar entre tantas opiniões, tentando barrar, defender a sua própria, mas no sentido não de defender de imposição, e sim de defender, de se resguardar. 8. As oportunidades que o universo nos traz. 7, aqui a defesa de um agricultor, né? A gente vê uma pessoa do campo, no campo, defendendo talvez o que plantou. 6, aqui a gente vê um... Como que é o nome, gente? Coloquem aí nos comentários, me fugiu, tem o nome certo para o esporte com cavalos, né? Tem um nome certo para isso. Esqueci agora. 5. No meio de várias pessoas diferentes e querendo meio que brigar, tem uma pessoa que analisa, tem um curioso, tem o brigão,
tem o outro que tá pronto pra briga também, tem o outro aleatório. Pessoas completamente diferentes. Gente do céu, eu tô amando esse deck aqui. Bom, já posso falar que se você tá começando a jogar tarô, não gosta da pintura tradicional, do deck tradicional, esse deck super dá pra aprender. Super, 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 riquíssimo em simbologia. Uma carta ou outra que acaba fugindo, como por exemplo essa aqui. Pamela Coleman colocou a persona masculina representando o 3 de paus, e tem um motivo disso, ela tá representando ali, ela tá falando da polaridade de gênero. Mas no decorrer dos meus anos, estudando e jogando, né, vocês sabem que eu estudo, dou aula já há algum tempo e estudo há muitos anos. A postura aqui tem magistas que olham para a postura de paus como uma postura de polaridade feminina. E aqui eu tô falando polaridade, não tô falando de sexologia, por favor. E algumas pessoas olham como a polaridade ativa, que é a masculina pausada. Então, nesta carta eu não vejo uma grande diferença, porque ambas as personas estão pausadas, olhando para o horizonte, olhando para o que pode vir, o que pode criar, a oportunidade que pode acontecer. Aqui, literalmente, é uma ação meio que sem norte, né? Sem saber o que fazer. As de paus. Vamos agora para o naipe de copas. Aqui, elementos peixes, o peixe, né? Os corais. A água flui dele, todo fluido. Muita simbologia zodiacal e hermética, maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha que cavaleiro de copa sensacional, literalmente o Dom Juan. Pagem. 10 de copas, que sensacional essa carta. Aqui saiu bem do tradicional, mas obedece muito à questão cabalística. 9, 8, magnífico. 7, adorei essa carta. Adorei. Ela tá submersa nas emoções. Super interessante. 6, a lembrança, o passado, a nostalgia. 5, aqui literalmente o caos emocional. 4, 3. Interessante que uma delas está segurando uma espiral aqui. 2. Amei a simbologia dessa carta, amei, amei, só amei. As. Vamos agora para o naipe de ouros. Elemento terra, rainha. Aqui a gente, inclusive, viu o símbolo de Capris, né? Capricas, Capricórnios. Cavaleiro. Pagem. 10 de ouros, e aqui a gente está vendo a manifestação da cabala, né? Magnífico. 9, 7, desculpa, oh meu Deus, 8,
8 de ouros. Da onde que eu tirei 7, gente? 7, interessantíssimo, que aqui as moedas foram plantadas, né? O trabalho do cultivo, só que lá atrás já tem uma semeadura, né? Já tem a colheita, inclusive. 6. Adorei essa carta. Amei essa carta. 5. Gente, não teve uma carta desse deck que eu não gostei. Apesar que, ó, negocinho aqui que eu falei que me incomoda. Mas mesmo assim, agora com o deck na mão, esse xadrez não me incomoda mais. Pelo contrário, ele tem total sentido dentro do contexto da carta. 3. Interessantíssima essa carta. 2. Como tem sentido o xadrez agora, gente? A gente olhando com o deck na mão é outra formiga, né? As. Eu amei meu deck. A gente percebe que as cartas foram realmente pintadas à mão. Deixa eu subir só mais um pouquinho, desculpem o barulho, eu preciso passar um lubrificante. O tamanho das cartas facilita o embaralhamento em todos os níveis. A qualidade do deck permite que a gente possa ter um embaralhamento mais abrupto. O S-Games, né, gente? O S-Games é uma coisa fora de série. Dá para se embaralhar de todas as maneiras, olha que delícia. Tem um controle na medida certa. As cartas são foscas, né? Elas, na verdade, né, a US Games, ela trabalha com o brilho necessário na medida, né? Ela não chega a ser 100% fosca, opaca. Ela tem um livro sutil na medida certa. Eu amei. Faz com que elas deslizem, não grudem uma nas outras, mas não é um deslizar excessivo. Amei meu deck. Já vai ficar na mesa, já vai trabalhar bastante hoje. Esse é o Spiral Tarot. Você já conhece esse deck? Se sim, deixa aí nos comentários. Se não, gostou? Deixa aí a sua opinião para eu saber um pouquinho mais a respeito do seu gosto. E é isso, meus amores. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima.